Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então tá bom demais, eleitos do Senhor, mais que abençoado em Cristo Jesus. Hoje eu quero deixar um vídeo aqui, exclusivamente para aqueles líderes, covarde que andam pregando mentira para as pessoas, para beneficiar, para tirar proveito daquela situação. Beleza? Hoje a nossa irmãzinha vai trazer um vídeo aí falando sobre a ceia, Que eles já começam mentindo, porque de Santa Ceia não tem nada, nem nas escrituras não tem falando lugar algum Santa Ceia, isso não tem fundamento bíblico, beleza? Então essa irmãzinha vai dar uma aula para esses lobos ferozes, Por que eles usam a chamada Santa Ceia, Que, como falei, nem o nome, até o nome eles começam a enganar até no nome, porque não tem fundamento bíblico Santa Ceia, beleza? Então isso, você que tem dúvidas sobre esse assunto, você que quer inteirar sobre a verdade desse assunto, Porque na verdade é um ritual judaico, era uma Páscoa judaica, Então eles estão copiando um ritual judaico, eles estão copiando um povo que não crê em Cristo. Então, automaticamente, eles estão falando que não crê em Cristo. Automaticamente, fazendo rituais de pessoas, de uma nação que não crê em Cristo, automaticamente eles estão declarando também que eles não crê em Cristo, a única coisa que importa para eles é tomar o dinheiro das pessoas. Por quê? Porque estrategicamente, ou não, sempre no primeiro ou no segundo domingo do mês a tal da ceia. Para quê? Estrategicamente, para pegar o dinheiro dos irmãozinhos. Beleza? Então é isso, fica com o vídeo aí, beleza? Tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas a respeito desse assunto, amém? Isso aí, fica com o vídeo, um abraço. Antes de começar esse vídeo falando sobre Santa Ceia, eu quero deixar um breve recado aqui, porém muito útil. Eu quero e tenho interesse em que você deixe aqui a sua opinião, quero que você deixe aqui nos comentários o que você pensa, mas qualquer comentário deixado aqui tem que fazer sentido com tudo que eu falar aqui, e para isso você deve assistir até o final, e qualquer comentário sobre o que eu disser não tiver nada a ver e não tiver base bíblica, vai ser apagado. Se tiver ofensas ou se não tiver nada a ver, porque as pessoas hoje em dia têm preguiça de ler, de ouvir e de assistir até o final. Então, antes de deixar opiniões, vamos aprender a ler, vamos aprender a ouvir e a interpretar, para depois nós opinarmos. Aqui está aberto para os comentários, mas tem que ser comentários que façam sentido. Bom, vamos lá. Santa Ceia. Em primeiro lugar, vamos deixar claro que de santa não tem nada, porque nada que venha a ser produzido pelo homem, nada que venha a ser produzido por essa natureza carnal pode ser considerado santo. Nada que é produzido por nós é santo. E pode ser que esse pão aí que é servido nesses rituais pode ter sido feito por mãos assassinas, não sabemos. Pode ter sido feita por mãos de homens ou de mulheres que tenham aí uma mente, um coração perverso, também não sabemos. Por isso essa minha afirmação, ok? Na Santa Ceia criada pela igreja, que de santa não tem nada, esse ritual judaico era, na verdade, um jantar e que era realizado pelos judeus uma vez ao ano e não era mensal, como a igreja evangélica passou a determinar. E o que Jesus fez naquela noite, nos dias da sua carne, como um bom judeu que ele era, foi cumprir a lei. As ordenanças, a qual a Páscoa judaica era uma delas. Lembrando que essas ordenanças não veio de Jesus, mas sim de Moisés. E um detalhe importante, naquele tempo da história, a Páscoa nem era realizada dentro do templo, era nas casas e nunca foi mensal. Hoje nós, com os olhos desvendados, nós sabemos que esse ritual foi inventado pelo homem e que ganhou força e sobrevive até hoje, porque existem interesses individuais para escravizar
e para prender, né, através do peso e da culpa, os fiéis. Repare que até o dia elaborado é de caso pensado, e aí depois vocês tiram as suas conclusões. É feito no último dia do mês, lá pelo dia 30, ou muitas vezes no primeiro domingo do mês, próximo aí do pagamento, próximo do recebimento de pensões, de aposentadorias. Mas a nós, ninguém engana mais. No livro histórico de Lucas, no capítulo 22, no versos 8, eu vou ler do 8 ao 13, diz assim: Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Aí eles perguntam: onde queres que preparemos? E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote d'água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha lhes dito e foram preparar a Páscoa. Nós hoje que temos os olhos iluminados, nós temos essa revelação, nós despertamos para a verdade de Cristo. Vocês acham mesmo que Cristo iria rasgar todo o escrito de dívida que existia como forma de condenação ao homem e deixar somente esse, de comer um pão com suco em forma de adquirir comunhão com ele? Pensa aí um pouquinho, né? A comunhão já está plena e perfeita. Nós vivemos isso hoje e através do Evangelho, através da comunhão que hoje temos com o nosso Pai, essa liberdade que temos em clamar Abba Pai em qualquer lugar e a todo tempo. Mas a Bíblia diz que se não comermos da sua carne, se não tomarmos do teu sangue, não teríamos parte com ele. Sim, mas isso não é no sentido literal. Nós não somos canibais. E sabe quando foi que comemos da sua carne e bebemos do teu sangue? Quando naquele madeiro ele se ofereceu como sacrifício vivo. Ali derramou do teu sangue e a sua carne foi entregue, e ele disse carne e não pão puma, e ele disse sangue e não suco de uva. E a igreja romana, quem criou isso, e a igreja evangélica acabou aí se apoderando, né, para atrair esse povo desavisado, para encher os seus cofres. E nós sabemos que é assim que funciona, né? Todo primeiro domingo do mês ou último domingo do mês tem esse ritual. E a minha indignação, e eu creio que a de vocês também, é como fazer algo em memória de quem está vivo. Os discípulos fizeram isso porque dali a pouco ele iria ser morto, mas ele disse: vocês vão fazer isso até que eu volte. E passou a sexta, passou o sábado, e no domingo, né, ele voltou. Há aí controvérsias dizendo: mas não foi exatamente assim, não foi no domingo. Tá, independente disso, depois de 3 dias ele ressuscitou e ele voltou. Mas a igreja evangélica vive esse ritual pagão, e se fosse só isso ainda estaria bom, né? Mas tem piora nisso tudo. Esses líderes associam essa data aí do recebimento, né, dos pensionistas, dos aposentados, e junto com esse ritual a gente sabe que também vem aquele 10%, né? E é sobre isso que somos contra. Somos contra esse ensino doutrinal, que é um ensino corrupto, e não somos contra pastores e não somos contra pessoas, e sim contra esse sistema doutrinal enganoso que serve para atrair os desavisados e que, graças a Deus, eu e vocês estamos livres disso. E o nosso verdadeiro alimento é o verdadeiro evangelho da graça, que nos alcançou com muita pureza, ousadia e determinação. Hoje nós estamos livres dessa feitiçaria manipulada, que foi aí, né, interpretada por João Calvino, que é da linha aí, né, dessas igrejas reformadas, e que os pastores adotaram porque viram o lucro e uma forma de manter cativo as vidas, colocando peso, medo e culpa.
E mais uma vez, nossa luta não é contra esses homens que servem esse ritual, mas é contra esse ensino que blasfema contra o verdadeiro evangelho, que é a graça de Deus. Eu quero ler para vocês também, antes que falem, tá, mas não, a minha dúvida não era só essa. Vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, eu vou ler a partir do 17. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto às instruções que passo a vos dar agora. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto, que estava passando lá por um momento meio complicado. Porque, na verdade, isso que o apóstolo Paulo está relatando aqui nesta carta é uma exortação. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora. Porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Olha o estado que estava a situação daquela igreja. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reúnes como igreja. E até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois, quando vos reúnes como igreja, olha isso, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Ou seja, estava uma baderna na igreja de Corinto, a gente sabe disso. Paulo relata aqui, ele deixou isso muito explícito. Comiam fora de ordem e inclusive os mais famintos ficavam até sem fome. Ficavam até sem comer, né? Ficavam com fome. Então você para analisar essa situação. Paulo estava junto quando Jesus Cristo ordenou o preparo da Santa Ceia. Paulo não estava junto, ele não fazia parte dos discípulos, dos 12 discípulos naquele momento. É isso que nós temos que compreender. E aí, quando ele diz, lá no versos 23, ele disse: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, sobre a prática, sobre o preparo da Santa Ceia, Paulo não recebeu de Jesus, porque ele não estava naquele meio. Paulo recebeu do Cristo ressuscitado e ele entregou, né, às igrejas após isso. Então, se você parar para pensar, o que ele relata aqui no versos 23, que ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele estava exortando a igreja, inclusive, aí ele relata aqui tudo como era para ser feito diante da Santa Ceia, né, naquela época, diante da ceia, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, ou seja, ele está exortando a igreja de Corinto, relembrando tudo como deveria ser feito, mas que não era para ser feito. Paulo deixa bem claro aqui, no versos 22, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando vos reunis como igreja, não era para comer a ceia do Senhor. Então, aí para finalizar, depois que ele relata tudo, né, no 23, no 24, lá no final, Paulo ainda deixa mais um recado aí para a igreja de Corinto, né? Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitá-los. Ou seja, não nos resta dúvida de que Paulo estava aqui exortando a igreja de Corinto, pedindo para que eles parassem, e inclusive ele fala no 33, portanto, meus caros irmãos, quando vos reunides para comer a ceia, aguardai-vos uns pelos outros. Isso aqui é continuidade de toda a prática que era para ser feita, porque o Cristo deixou essas escritas aqui lá na época da ceia que foi realizada junto com os seus discípulos. Ou seja, ele estava exortando a igreja de Corinto, dizendo que era para não fazer mais e que essa era a forma correta como Cristo instruiu os 12 discípulos e não a Paulo, porque Paulo
não recebeu do Cristo essas informações. O que Paulo recebeu foi quando o Cristo ressuscitado elevou ele até o terceiro céu e lá revelou para ele, né, coisas aí insondáveis e que ele conseguiu relatar aí em suas cartas para nós. E é esse que é o Evangelho do Cristo ressuscitado que interessa para nós hoje. Amém? Espero que esse vídeo fale ao teu coração. Graça e paz.